Pessoal, boa tarde, eu sou o Ronaldo Patrocínio, sou advogado e mais uma vez a gente vai estar aqui para discutir um tema de suma relevância para a sociedade, que é a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, que na atual situação ela assume contornos bastante importantes que precisam ser discutidos, e é isso que a gente vai fazer aqui nesse momento. Esse tema ele gira em torno da ação penal a ser adotada nos casos de violência doméstica, lesão corporal mais especificamente, quando o resultado da lesão corporal é leve ou quando na modalidade culposa. Para discutir esse tema, a gente precisa necessariamente saber o histórico, conhecer o histórico da ação penal no Brasil nos casos de violência, de lesão corporal. Né? E o que acontece? Inicialmente, no Brasil, os crimes de lesão corporal eles vinham sendo processados mediante ação penal pública incondicionada. E sobre esse tema eu abro um parênteses no sentido de que no Brasil há dois tipos de ação: ação penal pública e ação penal privada. A ação penal privada é aquela que, para o Estado, o objeto jurídico é tão irrelevante ou de caráter tão pessoal que ele deixou ao albedrio da vítima, das partes, decidirem se elas querem ver processado ou não o seu algoz. A ação penal privada ela não vai ser objeto de discussão, dada a sua irrelevância para a discussão do nosso trabalho. Por outro lado, a gente tem a ação penal pública. A ação penal pública ela tem uma subdivisão, que é o seguinte: a ação penal pública ela é dividida em ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada à representação da vítima. A ação penal pública incondicionada é aquela ação na qual o objeto jurídico, o objeto a ser tutelado pelo Estado é tão interessante, é de cunho tão interessante para o Estado, que ele resolveu tomar a frente da questão, dizendo para a vítima: olha, vítima, independentemente de você querer processar a vítima ou não, ele vai ser processado. É como nos casos de homicídio, de roubo. Esses crimes são de ação penal pública incondicionada. Portanto, independe da vontade da vítima querer ver processado ou não o seu algoz, o autor dos fatos. Por outro lado, a gente tem a ação penal pública condicionada à representação da vítima, que é aquela que o Estado ele viu que o tema, que o assunto, que o objeto jurídico a ser tutelado era de pouca importância para a sociedade, ao passo que ele deixou para a manifestação da vítima, ao albedrio dela, para a sua responsabilidade, a possibilidade de querer ver processado ou não o seu ofensor. E nesse aspecto, a lesão corporal ela tomou um contorno no sentido de que durante todo o tempo, desde a publicação do Código Penal em 1940, a lesão corporal ela vinha sendo processada através da ação penal pública incondicionada. Isso é, independentemente da vítima querer ver processado o seu algoz, existia esse processamento. A vítima, geralmente, o autor dos fatos, geralmente era denunciado pelo Ministério Público, que é o detentor da ação penal pública. Nesse aspecto, a gente observa que isso perdurou até meados de 1995, quando da edição da Lei 9.099, que trata dos juizados especiais cíveis e criminais, né? E o que acontece? Com a edição dessa lei, o artigo 88 da Lei 9.099, ele dispôs que nos casos de lesão corporal cujo resultado tivesse a natureza leve ou fosse na modalidade culposa, restaria para o ofendido dizer se ele queria ver processado ou não o autor.
E assim se prosseguiu nos casos de lesão corporal de natureza grave, gravíssima, e com advento morte a gente tinha ação penal pública incondicionada. Nos casos de natureza leve e culposa, a gente tinha a ação penal pública condicionada à representação, né? E assim estava tranquilo até a edição da Lei 10.886 de 2004, que instituiu dentro do Código Penal, mais precisamente do artigo 129, o parágrafo 9º, que tratava da violência doméstica. E o que ele... Onde que chegou a discussão? A discussão originou-se do seguinte questionamento. O artigo 100, parágrafo 1º, ele diz que quando a lei não dispuser de forma contrária ou não dispuser expressamente sobre a ação penal, esta vai ser pública e incondicionada. Então, qual o panorama que a gente tinha? A gente tinha o artigo 129, não dispunha nada sobre a ação penal, então a gente tinha como regra o parágrafo 1º do artigo 100 do Código Penal. Veio a Lei 9.099, no seu artigo 88, e disse que as lesões corporais de natureza leve e na modalidade culposa seriam processadas mediante o procedimento da Lei 9.099. Veio a Lei 10.886 de 2004 e trouxe um novo dispositivo para o artigo 129 e não dispôs nada. E começou essa discussão naquele sentido de se teria voltado a lesão corporal a ser de ação penal pública incondicionada. Muita discussão nesse sentido no mundo jurídico, na doutrina, na jurisprudência, e chegou-se aos alhures, chegou-se ao consenso, depois de analisar critérios criminológicos, vitimológicos, sociais, políticos, de que essa lei, a 10.886 de 2004, não teria alterado a questão, a decisão, né, da ação penal pública ser condicionada ou incondicionada. Então, continuaria, nesse caso, a ser condicionada a representação da vítima nos casos prescritos em lei. Quando tudo parecia tranquilo, veio no panorama, surge no panorama jurídico a Lei 11.340. E essa lei é a lei que a gente conhece como codinome de Lei Maria da Penha. E do que trata a lei? A lei trata dos crimes de violência doméstica. Mas 3 dispositivos nessa lei em particular que chamam muita atenção e causaram muita controvérsia durante muito tempo, que é o artigo 12, inciso 1º, artigo 16 e o artigo 41. Isso porque, pessoal, o artigo 12, inciso 1º, e o artigo 16, eles são diametralmente opostos ao artigo 41, visto que esses 2 dispositivos, eles dão uma ideia de que o instituto da representação e da ação condicionada à representação da vítima existe para os casos de violência doméstica. Por outro lado, a mesma lei dispõe que, no artigo 41, que todos os institutos descriminalizadores da Lei 9.099 não se aplicam aos crimes de violência doméstica. E esses institutos descriminalizadores são a composição, a transação penal, SUSIS, né, que... A discussão foi justamente, pessoal, nesse sentido. Haveria ou não possibilidade de representação? Haveria ou não a possibilidade desse crime ser condicionado ou não à representação da vítima? Então, a discussão ela chegou no STF depois de muitas questões. O STF, através da ADI 4424,
ajuizada pela Procuradoria-Geral da República. E nela, a DI questionava justamente a constitucionalidade dos dispositivos em apreço, que era o artigo 12, inciso 1º, o artigo 16 e o artigo 41. E, finalmente, salvo engano, em janeiro ou fevereiro de 2012, o STF julgou a DI, cujo voto vencido do relator, César Peluso, não lembro agora se ele era relator com decisão, mas ele foi o único voto vencido, e os outros votos eles dispunham justamente no sentido de que as ações penais que versavam sobre violência doméstica seriam incondicionadas à representação, então seria uma ação penal pública incondicionada. E isso, no primeiro momento, restou meio que pacificado no panorama da própria lei, mas no panorama social, até hoje, em 2016, continua a discussão, porque o que quer dizer o julgamento dessa DI? Ele quer dizer que se eventualmente uma mulher for noticiar o crime na delegacia de violência doméstica, lesão corporal, se depois ela quiser se retratar, ela não vai ter essa possibilidade, porque desencadeou uma ação penal pública incondicionada, no caso concreto. Então, enquanto o STF, a intenção dele foi muito boa, no sentido de querer proteger a dignidade da pessoa humana, que estava ali sensibilizada pela agressão doméstica, por outro lado, ele sensibilizou um outro instituto, que é o Instituto da Família, também protegido pela Constituição, que é a célula mátre da sociedade, a família. E por que essa decisão é conflituosa? Porque, num sentido, ela visou proteger a mulher, e, num outro sentido, ela deixou por desprotegido o Instituto da Família. Porque não há como se coadunar que uma mulher que foi agredida anteriormente, cujo resultado seja leve, deixa bem claro, deva se relacionar com um homem que hoje está na mesma casa, que ela já perdoou, mas que tem uma ação penal proposta contra ele. Como é que vai ver essa família? Eu não vejo outra saída a não ser a separação, e com isso a desconstituição da família. E, de forma muito clara, hoje a gente vê que essa decisão ela foi relativamente desastrosa. Desastrosa no sentido de que o Código Penal, no artigo 147, o crime de ameaça, ele atribui à vítima a possibilidade de escolher processar ou não o seu algoz. No artigo 213, também, que trata da questão das liberdades sexuais e da dignidade sexual da mulher, o estupro, ele dá à vítima também a possibilidade de ela querer processar ou não o seu algoz, o seu agressor. Porém, no crime de lesão corporal leve ou culposa, ela não dá essa possibilidade, segundo o julgamento do STF na ADI 4424 de 2012. E com isso, pessoal, eu deixo a provocação para vocês no sentido de: é justo? É saudável? E a questão aqui está longe de ser defender a injustiça, defender a agressão doméstica. Sou totalmente contra, deixando bem claro aqui e colocando num pedestal de que eu não defendo esse ponto de vista. Mas defendo sim a solução, a continuidade da família, ainda que em detrimento de uma vaidade do Estado, que é querer propor uma ação penal contra alguém que a própria vítima já perdoou. Então, pessoal, essa é o nosso vídeo de hoje, a nossa discussão. Deixa aí o seu like e a sua dica aí para as próximas aulas. Tudo bem? Abraço, tchau!